Igreja amada do Senhor, os santos do Senhor Jesus Cristo, Amém. paz do Senhor. Isso aí faz parte do que eu quero ministrar para vocês assim, tá bom? Colossenses, nós vamos estar comentando sobre esta carta. Agradecemos e louvamos o nome do Senhor, que nos dá sempre essa graça e privilégio de estar na casa do Senhor, para mais uma vez estar ministrando a palavra do nosso Deus. Esta carta aos Colossenses, a gente diz assim, é importante, tudo que está na Bíblia é importante, mas é mais uma excelente carta que traz muitos ensinos. É uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, mais ou menos pelo ano 60 ou 61 depois de Cristo, que ele escreveu essa carta. Estava ele na prisão em Roma. Colossos era uma pequena cidade, mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso, e o fundador daquela igreja, possivelmente foi esse homem que aparece o nome dele na carta, Epáfras, um nativo daquela cidade, e que deve ter se convertido em Éfeso, quando Paulo ali trabalhou 3 anos, e a igreja daquela cidade, Colossenses, estava passando por uma série de ameaças causadas por falsas doutrinas, heresias. Essas coisas não são novas. A igreja sempre foi e continua sendo atacada por esses tipos de coisas. O inimigo sempre quer causar confusão. Então a igreja estava insegura quanto à autoridade de Cristo e do próprio apostolado de Paulo. Enfim, havia um questionamento por causa das crenças falsas. Havia essas dúvidas, estava insegura com isso. Por quê? A heresia que ameaçava aquela igreja era uma mistura de paganismo, ocultismo, legalismo judaico, coisas místicas junto com o cristianismo. Era uma confusão. Então eles tinham dificuldade de abandonar aquelas práticas ritualísticas do Antigo Testamento e as crendices populares e as coisas místicas. Começaram a voltar atrás e a balançar dentro dessa questão. E isso continua sendo estratégicas que o inimigo usa até hoje para tentar corromper a fé da igreja, a fé dos crentes. E para a gente, Lucas, que trabalha com ensino, às vezes dói os ouvidos quando a gente ouve certas pregações, algumas expressões, algumas coisas estranhas à Bíblia. E esses meios de comunicação que tem hoje, como a internet, que todo mundo tem um acesso livre, a gente ouve cada coisa. Ontem ainda estava ouvindo uma parte de um debate, e o pior é que o debate era entre duas pessoas que dizem evangélicas, uma mulher e um pastor, uma defendendo essas uniões homoafetivas de hoje e outra contrariando. Eles dizem, olha, coisa que nem dava para nós, nem tem sentido nós como cristãos evangélicos estar debatendo isso. E por aí só um exemplo, vai indo as muitas coisas. Então, imagina a igreja, como eu falei há uns meses atrás, na carta dos Hebreus que estudamos, a dificuldade que o povo tinha em se desligar de rituais, de tradições, para aceitar uma nova revelação trazida por Cristo. Então essa igreja também estava passando por isso. Havia uma crença entre eles, que já era de ideias que cresceram, que se tornaram uma heresia muito forte, que tem até hoje, que é o gnosticismo, ou gnose. Então ali já tinha essas ideias, que isso cresceu. E o pior engano do gnosticismo é que eles afirmavam que Jesus não era plenamente Deus e nem plenamente homem, ou seja, era um semideus. Como tal, lhe faltava autoridade e poder para atender e resolver os problemas da igreja. Então eles precisavam de algumas coisas a mais. Você já viu que tem gente que hoje é assim? Diz que é cristão, mas precisa de uma ajudinha. Além, parece que Cristo não é o suficiente. Tem que ter mais um santinho, uma santinha, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer mais aquilo outro, cheio de rituais e regras, senão parece que Cristo não chega, não é o suficiente.
Eu gostei da expressão do pastor Camilo, que ministrou aqui no outro final de semana, né? Que ele disse assim: o Evangelho ou a igreja não trabalha com terapia, ela trabalha com libertação. Mas hoje entrou para a igreja essas influências, e eu já vi em muitos meios que se dizem cristãos evangélicos, irmãos, que fazem trabalhos, processos de terapia e até de regressão, para tentar cavar nos antepassados, pai, mãe, avô, bisavô, a raiz da tal maldição que a pessoa está passando ou sofrendo. Então são coisas estranhas ao Evangelho, mas que vem causando males e sofrimento na igreja. Em certas pessoas, mal informada em termos de palavra. Então isso é uma coisa difícil, na época e que tem até hoje. Gnose é a palavra grega que significa conhecimento. Então os gnósticos acreditavam que a matéria, o corpo físico, é extremamente má e o espírito bom. Então criava um abismo e separação, dizendo assim: já que o corpo, a matéria, é terrivelmente má e não há recuperação para ela, qualquer mal ou pecado ou maldade que se comete no corpo, com o corpo, não afeta o espiritual, visto que a vida espiritual está em outro nível, outra dimensão. Uma maneira de justificar o pecado, dizendo: não tem problema, a matéria é má e vai acabar em si mesma e não afeta o espiritual, contrariando tudo o que a Bíblia diz. Então essa era, em resumo, assim o que era. Então o gnosticismo exaltava o saber, o conhecimento, acreditando que a salvação vinha pelo conhecimento, autoconhecimento. Há pouco tempo se faziam muito encontros. Ultimamente eu não tenho ouvido falar, não sei se eu estou mal informado, mas esse pessoal fazia muitos encontros em hotéis, principalmente, fazer palestras e ensinar suas doutrinas gnósticas de evolução, de autoconhecimento para libertação em processos e etapas sequentes, contrariando tudo que a Bíblia diz. Porque lá, por exemplo, Efésios 2, 8 e 9, Paulo disse que pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a igreja de Colossos estava confiando em obras. Quais obras? Da antiga aliança, os rituais, além dessas crendices que entraram no meio da igreja. Então isso estava complicando a vida. Esse homem, o pastor da igreja, possivelmente o fundador, o Epáfras, ele pede ajuda a Paulo, e Paulo estava na prisão em Roma. Para quem conhece um pouquinho da geografia, vai ver a distância que era da região que hoje é a Turquia, tinha que atravessar todo o mar Mediterrâneo para ir até a Itália. Esse senhor mandou um mensageiro, com certeza, contando para Paulo a dificuldade que ele estava enfrentando na questão doutrinária. E aqui já temos uma lição para nós obreiros, uma lição de humildade. Se você está enfrentando um problema difícil na sua congregação, no seu departamento, não se sinta envergonhado, intimidado de pedir ajuda. Para quem pode, para a liderança, para o pastor, para alguém que possa lhe ajudar. Paulo era o grande apóstolo, o grande líder da época, então ele recorreu a Paulo: estou precisando de ajuda, há um problema que eu não estou conseguindo resolver. Lembrando que naquele tempo a igreja era nova, as escrituras até então eram Antigo Testamento, para a igreja estava sendo tudo novidade, estava sendo escrita. Vê que esta carta veio fazer parte do que é o nosso Novo Testamento hoje. Então, estava em processo de formação aí por Deus aí, usando seus apóstolos. Então o homem Epáfras nos dá uma lição de humildade, de recorrer e pedir ajuda. Todos nós em algum momento precisamos de ajuda. Ninguém é o super que resolve tudo, ou que às vezes tem vergonha de chegar e dizer: pastor, estou com um problema lá que eu não consigo resolver, preciso de ajuda. Então foi o que esse homem fez. E Paulo então escreve essa carta e manda por um mensageiro chamado Tito, que levou a carta aos Colossenses, aos Efésios e Filemão, 3 cartas escritas na prisão em Roma. E esse homem então leva essas cartas.
E essa carta ela pode ser dividida em duas partes. Primeiro, capítulo 1 e 2, onde o apóstolo trata da transformação de relacionamentos, corrigindo a igreja das suas crendices, heresias, doutrinas, enfim, doutrinas falsas, visando levar a igreja então num foco correto da fé em Cristo. Esses dois primeiros capítulos tratam da transformação do relacionamento que estava comprometido, precisava mudar. Os últimos dois capítulos, 2 e 3, já trata a igreja como uma igreja já transformada, de relacionamento já transformado. Agora, como o apóstolo tratou desse assunto, é interessante. Primeiramente ali, como é tradicional de Paulo, característica dele, ele começa saudando a igreja e se apresentando lá no primeiro versículo, primeiro pelo nome dele, o homem, Paulo. Depois ele diz, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade do Senhor. Bem, eu já vi história, o senhor chegou e disse, paz do Senhor, irmão. Irmão não, pastor. Porque tem gente que adora os títulos primeiro, e tem gente que se ofende se você não dizer doutor, PhD, reverendo, fulano, isso e aquilo, para depois dizer o nome. Se dizer servo do Senhor Jesus Cristo, ofende. Mas Paulo dizia assim, primeiro era ele, Paulo, o homem, o apostolado, por graça e chamado do Senhor. É assim que ele se apresenta. E aí diz ele e Timóteo. Então Timóteo estava junto com ele quando escreveu essa carta. E no verso 2, aquilo que eu falei no começo, né? Paulo diz, aos santos irmãos, fiéis em Cristo. Para ele, eu não acabei de dizer que a igreja estava cheia de problemas doutrinários com heresias, mas uma forte lição para nós, e para nós obreiros, e para você que evangeliza, nunca chegue atacando o erro da pessoa, batendo, malhando, não resolve. Dá uma olhadinha no que Paulo diz lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1, ali, primeiro verso, depois da saudação característica dele, no verso 2 ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Coisa linda para a igreja, né? Depois ele ganha confiança, levanta a autoestima, as coisas. Lá no capítulo 3 ele disse assim, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Qual é a estratégia sábia aqui? Apresente algo melhor primeiro, reconheça as virtudes, porque não é só defeito que nós temos, amém? Amém. O problema é que muitas vezes o inimigo faz com que você foque só nos defeitos, de irmãos, de irmãs, de obreiro, de pastor, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, e você só fica olhando para o defeito. Quem sabe um dia você teve algum problema e tropeçou também, e o inimigo faz você ficar olhando só para aquilo ali, e a pessoa fica se enchendo de culpa, de trauma, de frustração, e às vezes o obreiro vai para frente da igreja e chega e malha na cabeça dos crentes, da congregação, desabafa e derrama toda a bilis contaminada. Não é estratégia sábia. Então veja que o homem de Deus que lá estava, Epáfras, que recorre a Paulo, conta o problema, Paulo envia a carta e Paulo não começa xingando. Paulo começa dizendo, amados, santos, igreja do Senhor, lavados, redimidos, santificados, aleluia. Olhe para as virtudes primeiro, para depois mexer no probleminha que precisa ser corrigido. Demonstre amor e misericórdia primeiro. É o que ele vai fazendo aqui. Aí, no verso 3, o que Paulo diz ali? Depois dessa saudação, então ele começa a dar essa exaltada da fé e no amor daquela igreja, reconhecendo que eles tinham amor. É o que ele começa a fazer. No verso 3, graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, aleluia. Aleluia. Não reclamando, nem a espraguejando, nem amaldiçoando, mas orando sempre por vós. Porquanto vimos da vossa fé, aleluia, em Cristo Jesus, e no amor
Não está contradizendo que o problema ele vai tratar mais tarde. Então ele reconhece que a igreja tinha amor, tinha fé em Jesus Cristo, tinha testemunho. Ele vai falando de tudo isso primeiro, aleluia. Ouvimos da vossa fé. Verso 5: por causa da esperança que vós está reservada nos céus. Então veja a estratégia, já faz eles olhar para cima, ó. A esperança que está no céu, não nas coisas terrenas e nas crendices, naquelas coisas supersticiosas que estavam infiltrando a igreja. Ele já começa de uma maneira sábia, sem xingamentos. Ele diz: não, eu sou do tempo. Estou vendo o Lubenov, eu lembrei do teu sobrenome, depois que lembrar o teu primeiro nome. Lubenov, que é mais difícil, eu lembrei. Valdir Lubenov. Nós somos do tempo, pregador bom, pastor bom, que ele chegava no púlpito para xingar todo mundo. Seus carnais, seus não sei o quê. Aí a gente dizia: que pregador abençoado. Era falta de educação, mas era uma coisa cultural também, sei lá, má cultura. Então nós aprendemos com Paulo aqui diferente. Ele vai exaltando as virtudes da igreja, aleluia, reconhecendo isso primeiro, faz a igreja olhar para cima, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes. Olha bem, antes vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Em vez de dizer: olha, vocês estão fazendo isso, acreditando nisso, que olha, vocês ouviram antes de tudo a verdade do Evangelho, fazendo eles voltar e lembrar do começo. Aleluia. Da conversão. Quantas vezes nós falamos assim: tem que voltar ao primeiro amor. Mas aí, em vez de fazer isso, fica batendo na cabeça e ofendendo. Paulo faz eles lembrar da promessa, do dia, da verdade, quando eles se converteram e ouviram a verdade do Evangelho, que vocês ouviram primeiro. É isso que ele vai dizendo aí, né? Aleluia. E conhecestes a graça de Deus em verdade, conheceram a graça que perdoou, que salvou, como agora vamos voltar para outras coisas. Verso 7: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Nesse verso 7 está mais uma grande estratégia do apóstolo. Eu falei que o possível fundador e obreiro, pastoreando a igreja, era Epáfras, que recorreu a Paulo, relatando o problema que estava enfrentando e pedindo ajuda. Fosse nós, ia dizer: esse fofoqueiro foi lá falar mal de nós com o pastor, lá com o apóstolo. É assim que muita gente diz hoje. Vai fazer fofoca de mim com o pastor veio aqui exortar a gente. Não é, pastor Mário? Outro erro, às vezes, é assim: a pessoa assume um trabalho, né, e começa a falar mal do que passou antes dele, ou jogar as culpas lá. Tem erro dessa congregação porque não foi bem ensinado, porque fulano não fez um bom trabalho, ou isso aqui, errado. Vê que quando Paulo manda a carta, Paulo diz assim: Epáfras, parcerão, nosso amigo, homem fiel no meio de vós. Glória a Deus. Não é fofoqueiro, não foi fazer fofoca, não. Ele queria ajuda. Então a estratégia sábia do apóstolo, ele diz então aí: Epáfras, nosso amado conservo, companheiro, e para vós um fiel ministro de Cristo. Então ele coloca o obreiro. Que bom se nós aprendêssemos isso todos nós, né? Olha, o obreiro que está lá no setor está, homem de Deus fiel. Mas veio alguém queixar, sei lá, um companheiro bom, é gente boa. Amém? Você está precisando de ajuda? Vamos ajudar. Então Paulo derruba qualquer coisa e procura fazer com que a igreja acredite e confie e não se ofenda pelo homem ter relatado o problema a Paulo e pedido ajuda. Essa é a sabedoria e a estratégia que ele vai nos dando aqui. Eu amo essas cartas porque elas são riquíssimas, né? As cartas, elas são doutrinárias para a igreja, todas elas, as 21 cartas, 13 do apóstolo Paulo, que compõem o Novo Testamento. Elas são doutrinárias, elas dão diretrizes para a igreja, para obreiros, para tudo, como nós precisamos disso no momento confuso que se vive.
Uma sociedade confusa, uma nação, um sistema político, sistema religioso, tudo está muito confuso hoje em dia. É tão difícil identificar que espírito está aqui ou ali, acolá, nessa sociedade que nós vivemos. Por isso precisamos de um foco na palavra de Deus. E como aprender aqui com Paulo, como tratar e resolver os problemas dentro da igreja. E é isso que nós vamos vendo aqui. E aí, seguindo adiante, o qual nos declarou também o vosso amor. Então veja bem, o Epáfras, nosso fiel companheiro, amado, homem de Deus aí no meio de vós, e o que ele fez? Declarou também o vosso amor no Espírito. Quer dizer, o Epáfras não foi também só falar mal ou falar do problema, não falar mal da igreja, ele também falou bem da igreja. Paulo é uma igreja que tem fé e que tem amor no Espírito, aleluia, mas está tomando uns caminhos duvidosos. Era essa a questão. Então vê que Paulo fortalece aí a confiança do homem de Deus perante a igreja. Glória a Jesus. E daí diz ele, no verso 9: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento e da vontade, de conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, né? E de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu falei antes que a heresia que estava crescendo era a gnose, conhecimento, que buscava salvação ou libertação da prisão da carne. Eles consideravam isso pelo autoconhecimento. E agora Paulo diz: eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, né? Do conhecimento dele, dessa graça que vocês já ouviram primeiro. Então Paulo vai mudando o foco da visão deles. Paulo não diz o conhecimento é todo errado, é isso, é aquilo. Eles estavam tendo uma confiança num certo conhecimento distorcido, fora da Bíblia, mas Paulo traz e exalta o conhecimento vindo da parte de Deus. Eu disse no começo, apresente sempre algo melhor. A estratégia da carta, que nós estudamos também, aos Hebreus, que antes de criticar os que ainda estavam apegados aos rituais, ele apresentou um Senhor melhor, um sacerdócio melhor, um redentor melhor, uma aliança superior, tudo melhor. Então essa sempre é a estratégia mais sábia. Apresente algo melhor antes de atacar ou criticar a crença do outro, o sistema de vida, a prática do outro. Apresente algo melhor. Deixa eles ver algo melhor na sua vida. Outra estratégia, talvez melhor ainda, tá certo? Mas demonstre isso. Verso 11: corroborando-os em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade. Então, Paulo vai assim reconhecendo a estratégia, de maneira estratégica, as virtudes que ali estavam naquela igreja. Aleluia. Aí depois ele vai falar mais adiante, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Dentro daquilo que eu falei, levando sempre a visão deles para cima. Então, vamos dar graças a Deus, que Ele nos fez idôneo, ou seja, nos capacitou, nos deu condições, capacidade, aleluia, para participar da herança dos santos na luz. Foi Deus que nos deu, não foi outros meios, outras coisas que eles estavam seguindo, desviando do caminho. No verso 13 a seguir, ele fala então de uma maneira mais específica da obra de Cristo, que é muito importante, da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aí a partir do verso 13, que Jesus Cristo, ou Deus através de Cristo, nos tirou das potestades das trevas. Lembra que eu falei que estavam seguindo crendices, coisas supersticiosas, coisas místicas, que é coisa das trevas. Então o apóstolo começa dizendo: Deus, através de Cristo, ou seja, nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A igreja tinha amor? Tinha. Falamos antes, né? Mas estava sendo levado para outro caminho. Então agora Paulo diz: olha, nós já fomos tirados desse reino de trevas, de crendices, superstições, essa coisa arada lá, e já fomos transportados para cá.
Aí eu pergunto assim: onde é que está a fé da pessoa que está acreditando nessas crendices que invejosas? Se você acredita nisso, irmão, é de graça de Deus hoje. Ah, estragou o seu carro, estragou a sua máquina, a sua geladeira nova, foi inveja da vizinha. Peraí, o teu Deus é tão fraquinho assim, irmão? Qual é a sua fé? Está onde? Pode acontecer por várias razões, mas menos por causa dessas coisas. São crendices, superstição. Ah, pastor, o senhor não sabe o olho branco da fulana lá. Ah, eu sei, é do meu Deus. Passou um gato preto na frente, volta para casa. Não passa embaixo de escada. Aí não sei o que, vai. Tem que fazer um ritual aqui, outro lá, um descarrego aqui, outro lá. O sangue de Jesus tem poder. Crentes salvam Jesus Cristo não anda com imposto. Aleluia. Você já viu dois inimigos habitar na mesma casa? Ou você é a habitação do Espírito? Não é. Se é a habitação do Espírito Santo, jamais vai ter outro Espírito aí dentro dos seus inimigos. Não ficam no mesmo território. Não foi o que Jesus disse para os seus discípulos? E ir de pregar e anunciar que chegou o reino do céu. Se chegou um, o outro saiu, o outro acabou. Para de crer nisso. Não, eu me converti, mas estou com uma maldição aqui me atribulando a vida. Para! Que salvação meia boca é essa? Nosso Deus não é Deus de coisas por detalhe. Aleluia. Não é Deus de obras mal feitas. Aleluia. Então essas doutrinas falsas, eles vão entrando na igreja, vão mirando para estar crente na igreja e perturbado. Ai, eu acho que tem um demônio lá perturbando, acho que é a medo. Se tem, entra na sua casa, levanta a mão e diga: cai fora daí. E não tem mais lugar para ti. Acho que eu já falei aqui, mas me veio a mente, deixa eu dar um testemunho. Uma vez apareceu na igreja de Sapiranga um casal que a mulher vivia endemoniada. E todo culto aquela mulher se endemoniada. Daí a gente começa a tirar a paciência da gente. Para aí, como é que tu expulsa demônio num culto, todo mundo fala de endemoniado? Tem coisa errada. Aí vem aquele e diz: maldição hereditária. Não é nada, não. Aí num culto, quando ela se atribulou lá e começou, eu chamei a minha esposa e mais uma outra diaconisa, dirigente do círculo de oração, e digo: senta uma de cada lado dela aí, e o diabo gosta de perturbar, chamar a atenção, atrapalhar o culto. Então não vai atrapalhar o culto, deixa o culto andar, depois do culto eu vou conversar com eles. Senta uma de cada lado, ficou quietinho. Por duas irmãs lá do lado, não ficou quietinho, o culto todo ali se torcendo, mas ficava ali. Quando terminou o culto, eu chamei os dois para conversar com o casal. Aí fiz algumas perguntas, como é que acontecia, eu perguntei para ela: o que acontece? Aí ela me contou: não, às vezes eu estou em casa sozinha, daí a pouco eu começo a sentir uma presença estranha, um medo, um arrepio, não sei o que, e já perco a consciência e não sei mais o que acontece. Aí eu disse: então tu tem uns minutos de lucidez antes assim, começa a sentir alguma coisa. Tem, então tu vai fazer o seguinte: próxima vez que tu sentir isso, tu vai levantar tua mão dentro da tua casa e vai dizer: olha, entreguei minha vida para Jesus e não te aceito mais aqui, pode Aleluia. sair em nome de Jesus. Aleluia. No domingo à noite, na terça aconteceu. Eu estava em casa, morava lá, quarto, quinto lugar, mas também, no quarto do prédio. Ela estava no apartamento que ela começou a sentir aquela coisa estranha e ela lembrou das palavras e disse na hora. Diz ela que deu um vento assim dentro do apartamento e saiu pela janela, que puxou até as cortinas para fora assim. Nunca mais ficou endemoniada. Aleluia. Então as crendices têm que ser derrubadas. Glória a Deus. Pela fé genuína em Cristo. Amém? Claro, não é assim sem uma base. A base é a fé em Cristo, na obra de Cristo que é plena. Ele nos tirou então das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Certo? Mudamos de reino. Então o reino antigo das trevas não tem mais nada a ver com a nossa vida, nem nós com eles. Por isso é necessário abandonar as velhas práticas de pecado, de maldade, de coisas e desse ramo, né? Porque mudamos de reino. Verso 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então não era por rituais no Antigo Testamento, nem por doutrinas de gnose e outras que ele diz que vem no meio, que somos salvos. O que ele diz? Em onde nós temos a nossa redenção? Pelo sangue de Jesus Cristo, somos remidos dos nossos pecados. Aleluia. Tira qualquer outra crença do seu meio. Aleluia. Não é ritual judaico, como sábado, como era muito polêmico naquele tempo a circuncisão.
E outros rituais, a circuncisão para eles era o sinal da aliança, então tinham que circuncidar todos os meninos, senão não eram salvos, essas coisas. Então eles queriam voltar a essas práticas. Não é nada disso. A nossa salvação, a nossa redenção é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim vai derrubando as falsas crenças e as falsas doutrinas. Veja bem, verso 15: o qual, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o que eu falei no começo, que essas doutrinas estavam questionando a autoridade de Jesus, dizendo que ele era um semi-deus, semi-homem, que ele nem homem nem Deus, meio cá, meio lá, então não tinha autoridade plena. E Paulo aqui então vai dizendo que Jesus Cristo é a expressa imagem, a expressão que usa também na carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, diz que Cristo é a expressa imagem da pessoa divina. Então aqui ele usa a palavra semelhante, mostrando então que ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Então ele tem autoridade, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, ou sejam potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Então ele coloca Jesus Cristo lá em cima, aleluia, Aleluia. o Deus soberano, criador de todas as coisas, derrubando todas as crendices que eles estavam tendo em outros meios e outras coisas filosóficas, supersticiosas, ritualísticas, tradições antigas. Paulo derruba tudo, levando o nome de Jesus acima de tudo e de todos. Não aceite nada que tenta diminuir a posição de Cristo. Veja bem que ele continua falando: porque nele foram criadas então todas as coisas. Verso 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Essa expressão é muito forte. Todas as coisas subsistem por ele, ou seja, ele é o Criador e ele que sustenta todas as coisas. Glória a Jesus. Há grandes preocupações hoje com o meio ambiente, com o planeta, com o destino da humanidade, e cientistas, estudiosos estão preocupados e prevendo catástrofe, falta de alimento, aquecimento global. A terra vai terminar o dia que Deus quiser. Aleluia. Certo? Veja bem, tudo subsiste por ele. Primeiro diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e que todas as coisas subsistem pelo poder dele. Amém? Profeticamente sabemos que um dia Cristo vai voltar, vai arrebatar, vai levar os salvos até o arrebatamento. Hoje tem muita gente questionando, e tem muita gente que já deixou de crer, mas nós continuamos crendo no arrebatamento da igreja. Sim, Jesus vai voltar sim, amém? E tem uma série de coisas que nós estudamos na escatologia no tempo passado, e vai chegar o fim desse planeta, vai chegar. Não adianta eles quererem estar aí, né? Não vão conseguir deter o plano de Deus, mas enquanto estamos aqui, nós vamos cuidar, tá? Para nós vivermos o melhor possível. Não estou falando contra, tá? Vamos cuidar do nosso lugar, do nosso ambiente, para nós viver o melhor possível aqui. Mas sabemos que vai chegar o dia que tudo isso vai acabar, e vai cumprir o que o Senhor disse, que João disse no Apocalipse: vi um novo céu e uma nova terra, aleluia, descendo do céu. Agora está vendo uma coisa científica, diz que descobriu um planeta semelhante à Terra, escondido atrás do... E alguns já estão dizendo, é a nova terra. Eu não sei se é, só sei que João disse: eu vi um novo céu e a nova terra descendo do meu Deus. Aleluia. Então nós sabemos que isso sim vai acontecer. Amém? Eu acho que a linguagem está atrasada. Perdão, pastor Mike.